Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Hoje é dia 19, vamos ver quem está presente. Oi, meninos, gêmeos estão aí. O Dani. O Rafa. Oi, Rafa. Oi, menino. Oi, Rafinha. Rafaela. Hoje, bom dia. Bom dia. Oi, Carol. Oi, Sora. Tudo bem? Tudo Bia. com você? Bem também. Oi, Bia. Oi, Sora. Bem? Ana Júlia, bom dia. Manuela, bom dia. Oi, Carol. Alain, bom dia. Vitória, bom dia. Gabi, beleza? E Cauã. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. 16 comigo. Tá certo. O G tá duplo, mas os gêmeos também. Então, vamos lá. Hoje, então, nós vamos... Será que vai entrar mais alguém? Ainda faltando, que tá sempre em aula. Deixa eu ver. A Manu. Mainara. Só, está faltando as duas, que sempre estão em aula, né? Mas os outros andam faltando. Aperta aqui. Então, nós vamos continuar falando, né, sobre o sistema locomotor. Ontem nós iniciamos e ficou para a gente continuar hoje. Então, a primeira parte da introdução nós já fizemos, né? Nós paramos em ossos, página 11, é isso? Isso. Isso. Se estiver travando muito, vocês me falam, tá? Parece que tá meio travado hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Então tá bom. Qualquer coisa vocês me falam. Eu tô meio em câmera lenta aqui pra mim. Faço um movimento, o movimento não vai. Não vai. Vamos desligar o celular. Então, vamos lá. Os ossos. Então, nós vamos ver toda a parte agora do sistema locomotor propriamente dito. Lembrando que o osso ele é formado por tecido ósseo. E esse tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, né? Então, o osso é um tecido conjuntivo do tipo ósseo, ok? Então, aqui nós temos células especializadas, os osteócitos, capazes de formar o tecido que vai, né, fazer toda aquela liberação do osso. Lembrando que entre os ossos, né, nós temos, um pouquinho embaixo, entre os ossos nós temos estruturas
chamadas de articulações. É o que nos dão essa maior prática locomotora, né? Então, eu consigo fazer movimentos muito bem elaborados, né? Porque eu tenho articulações. Então, uma ginasta, uma pessoa que, né, tem contato com o corpo de uma forma bem específica, de alongamento e tudo mais, ela tem aí, todo mundo tem articulação, e aí ela desenvolve muito bem isso, né? Essas articulações é para fazer o movimento. E entre um osso e outro, na articulação, ela é envolvida por uma substância que parece uma almofadinha. Ela vai proteger o osso, né? Para um osso não ficar ali batendo um no outro, tá? Então, as articulações são revestidas por uma estrutura chamada de cartilagem, né? E a cartilagem também é um tecido conjuntivo, tá? Então, nós temos, lembra que a gente estudou já tecido? Então, tinha lá tecido conjuntivo, propriamente dito, tecido conjuntivo hematopoético, que é do sangue, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo adiposo. Então, todos eles que compõem o osso, que fica próximo ao osso das articulações, tanto as cartilagens quanto os ossos, é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Isso é muito importante. Importante que vocês sabem que tecido, né, nós estamos falando. Então, essas cartilagens vai ser igual aqui, ó, o osso, tecido ósseo. Os dois vão ser do tipo conjuntivo. Então, cartilagens vai formar, vou pôr aqui, ó. Vou pôr em cima, para fazer uma flechinha. Tecido cartilaginoso. E aí, tanto tecido cartilaginoso quanto tecido ósseo, os dois são tecidos conjuntivos, tá? Então, assim, de uma maneira geral, o tecido conjuntivo, ele é o principal. Então, nós temos o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso, certo? Esses são os 4 tipos de tecidos que nós temos. Dentro do tecido conjuntivo, nós temos vários. E 2 deles, eu estou dizendo para vocês, que o que forma o osso e o que forma a cartilagem também é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Então, nós temos o cartilaginoso, o ósseo, dentro do conjuntivo. É uma ramificação dele. Isso é importante que vocês saibam, tá? É importante que vocês saibam que tipo de célula nós estamos falando, tá? Então, nós estamos falando de um tecido que preenche espaços vazios, um tecido com grande substância de concentração de substâncias amorfas, substâncias intercelulares. Ele une, preenche espaços vazios. Então, é muito importante que vocês atribuam essas características ao tecido do osso, tá? Tanto do osso quanto das cartilagens, que vão estar presentes ali nas articulações, ok? O músculo, pode falar, Gi. A cartilagem também ajuda na flexibilidade do corpo? A cartilagem, ela é uma proteção, tá? Então, assim, entre um osso e outro, tem uma articulação. Essa articulação é preenchida pela cartilagem. Se não tivesse essa cartilagem, cada vez que você movimentasse, um osso ia bater no outro e dói. Então, você sentiria um certo desconforto, uma certa dor. Conforme a gente faz alguns movimentos errados ou a gente usa demais aquela parte do corpo de forma errada, a cartilagem ela pode
acontecer aí um desgaste dela. E aí você vive com uma certa dor. É muito comum pessoas terem desgaste nas cartilagens dos joelhos, né? Tem muita gente com problema de joelho. Por quê? Porque às vezes está acima do peso, né? E aí o peso faz essa articulação do joelho sofrer um pouquinho mais. E aí é onde fica desgastando. Aí ela vai desgastando, 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 desgastando. Não tem como fazer. Existem alguns enxertos de cartilagem, mas não é comum fazer. O médico trata com analgésicos, remédios para dor, fisioterapia, essas coisas. Aqui nesse meu ombro esquerdo, eu tenho um desgaste pequeno dessa articulação aqui. Então, se eu levar o braço muito para cima e virar, eu vou sentir que ele vai dar uma estaladinha. O estalar é quando um osso bate no outro. Então, é muito comum a gente estalar os dedos. Quando você estala e faz aquele barulho, significa que o osso está batendo um osso no outro. E não é bom. Por isso que as falanges aqui, ó, elas vão aumentando quando a gente vai estalando os dedos. Porque é como se fosse uma proteção que o teu dedo, né, o teu corpo está fazendo ali no dedo, porque você está machucando essas articulações. Então, ele não gosta. E aí os dedos vão ficando grossos, né? Não sei se vocês já viram aqui essa parte, essa do dedo, ela começa a ficar mais grossa, de tanto a pessoa estralar os dedos, né? Esse meu ombro aqui, por que que ele tem desgaste? Ele começou a doer um tempo atrás, começou a doer, eu fui no médico, o médico falou assim, olha, você tá com um pouco de desgaste na articulação, né, nas cartilagens aqui do braço, deve ser algum movimento que você tá fazendo errado, ou você tá usando o seu braço de uma maneira errada. Começa a prestar atenção. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu usava a bolsa só desse lado. Eu ia dirigir no lado do carro, assim, da porta do carro, tem onde você põe a mão, né? Não tem um negocinho que você põe o braço assim para encostar? Tá vendo o que você tá fazendo, Giovana, assim? Você tá forçando aqui, ó. Era exatamente o que eu fazia. Como eu usava muito o braço direito, escrever, pegar alguma coisa, o esquerdo é um braço de apoio. Então, a gente acaba forçando ele sem querer. Então, você apoia o braço aqui, segura. Sente qual é a força, onde que está a força desse movimento. Tá aqui, ó. Querendo ou não, é uma força pequena, mas né? E aí eu comecei a prestar atenção que tudo que eu ia fazer, eu apoiava esse braço. Eu apoiava. E aí eu parei de apoiar ele. Eu parei de ficar forçando o apoio nele. Melhorou. O desgaste que aconteceu, eu perdi, já foi. Mas depois do dia que eu percebi, mudei os meus hábitos, ele não dói mais. Eu não tenho mais dor. Mas se eu voltar a apoiar, ele volta a doer. E se eu levantar ele muito, se eu fizer o movimento para trás, ele estala, ó. Não dá para ouvir porque nós estamos online, mas ele dá uma estalada. Então, não é legal fazer esses estalos porque você machuca. Tem gente que estala até o pescoço. Não é bom, não é legal. Você está batendo um osso no outro. Então, a gente deve evitar. A não ser que a gente vá num ortopedista, num quiropraxista, né? Que ele vai colocar a coluna no lugar, ou ele vai fazer alguma coisa para colocar no lugar. E aí o osso estala mesmo, porque ele vai mexendo nas articulações, ele vai mexendo nos ossos, e aí estala mesmo. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Nós em casa não devemos, né? Não devemos mexer nas nossas articulações. A gente deve procurar um especialista, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não perder. Então, como é que a gente faz isso? Ter boa postura, praticar atividade física sempre, né? Nunca sentar de qualquer jeito, sentar sempre bonitinho. A gente tem hábitos muito ruins
e esses hábitos contribuem para um mau funcionamento do seu organismo, tá? Enquanto vocês são crianças, é tudo muito tranquilo. Quando a gente fica jovem também, quando a gente está adulto, começa a querer dar uns probleminhas, mas quando a gente entra na fase da terceira idade, né, após 65 anos, muitas coisas podem aparecer de acordo com os hábitos de vida que você levou na sua juventude, na sua vida adulta. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos hábitos, né? Não é ser também muito, né, bitolado e ficar ali, não. Mas nós devemos, de uma maneira geral, ter hábitos saudáveis aí. De vez em quando, comer alguma coisa diferente, fazer uma atividade, né, diferente, não tem problema. Mas os hábitos saudáveis, eles são importantes. Uma boa alimentação, beber água, praticar atividade física, higiene pessoal, é extremamente importante para o seu corpo, tá? Então, e os ossos, eles não ficam atrás. Eles têm toda uma função, né? Então, se você tiver uma boa alimentação, seus ossos vão continuar produzindo células. Os seus ossos vão continuar armazenando alguns sais minerais que são importantes para o nosso corpo, para as nossas células. Então, o osso, ele tem várias funções, tá? A primeira função do osso, né, é sustentação. Então, ele sustenta o nosso corpo. Se a gente tirar todos os ossos do nosso corpo, a gente cai, né? Se eu tirar esse osso do meu braço aqui, vai vir para baixo, né? Então, o osso, ele sustenta. Isso é uma função. Segunda função, também ajuda no processo de locomoção. O osso, o músculo e os tendões fazem esse trabalho juntos. Então, eu posso dizer que o osso faz parte da minha locomoção? Com certeza. Então, o osso também atua no processo da locomoção. Outra coisa, o osso produz células. Então, nós vimos lá quando a gente estudou tecido hematopoético, quando a gente estudou sangue, eu disse para vocês que dentro do osso existe a medula óssea. E a medula óssea ela fabrica, né, as células sanguíneas. Todas as células que tem dentro do nosso sangue vêm lá, né, da medula óssea. Nós temos duas medulas ósseas. A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. As duas estão dentro do osso, ok? Todos os ossos têm. Os ossos maiores são os maiores produtores de medula. Então, nós temos o crânio, que é o osso que envolve a cabeça, o fêmur, que é o osso da coxa, que é o maior osso que a gente tem, e o osso ilho, que é o osso da bacia, que é o osso do bumbum. Esses três ossos são os maiores produtores de medula óssea, ok? Então, eles produzem células. Nós temos a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Aqui, ó. Então, a medula óssea, existe duas. A vermelha produz sangue e a amarela é armazenamento de energia. Ela armazena gordura. Nós temos a terceira camada da pele, que armazena gordura, que é o tecido adiposo, ok? Então, na terceira camada da pele, nós temos lá o nosso tecido adiposo, maior produtor de armazenamento de gordura, para guardar energia para a gente quando a gente precisa. Além desse tecido, nós temos a medula amarela, que também armazena energia, tá? Então, a medula amarela,
ela armazena gordura. E essa gordura vai servir como energia. Tá? Então, ela libera energia. Sabe aquelas pessoas, lembra que a gente estudou sobre os distúrbios alimentares? A pessoa come, vomita, ou não come, finge que come, então a pessoa começa a emagrecer. A primeira reserva de gordura que acaba com ela é da pele. Aí ela fica magrinha, 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 bem magrinha, né? Pele e osso, a gente costuma dizer, né? Então, assim, o músculo, até o músculo dela já vai ficando menor. E ela não come, mesmo assim, ela, às vezes, em muitos casos, né? Ela ainda sobrevive por um tempo, né? Se ela não tiver ajuda médica, se ela não tiver ajuda no tratamento, ela pode morrer, né? Estudos mostram que 20% das pessoas que têm anorexia acabam morrendo, né? Morrem de quê? Morrem por falta de energia. Não come, não tem combustível. Sem combustível, não tem energia celular, não tem energia para as atividades metabólicas, tá? Então, o que acontece? No caso dessas pessoas, elas acabam até com a energia que está armazenada no osso, né? Por quê? Porque gordura ela já não tem mais na pele, certo? Ela já perdeu toda a gordura. Tem pessoas que ingerem 100 calorias por dia só, sendo que o normal é de 1.800 a 2.000, 2.500 calorias. A pessoa às vezes não ingere nem 100 calorias. Então vai faltar energia. Quando acaba a energia da pele, eles vão buscar essa gordura no osso, na medula óssea amarela, tá? Mas se essa energia do osso também acabar, aí não tem o que fazer, infelizmente, se a pessoa não for atingida por um tratamento, infelizmente ela vai a óbito, tá? Então, o osso também tem a função de armazenamento de energia, produção de células, tudo pela medula óssea, tá? Então, sustentação, locomoção, produção de células. Nós temos também a função de proteção. O osso também protege o nosso corpo. Aqui, ó, no meio, tem um monte de órgãos, coração, pulmões, certo? E aí, esses órgãos, eles são protegidos por ossos. Quem lembra? Como chama? Pleura, peritônio e pericárdio? É isso? Não, mano. Esse é as membranas do coração e do pulmão, né? Eu quero o osso que envolve aqui, como chama? Senhora, eu não sei, mas eu acho que é caixa torácica, não sei. Isso, a caixa torácica é as costelas, certo? Então, nós temos aqui, ó, um monte de costela. Todas as costelas juntas formam a nossa caixa torácica, ok? E aí, essa parte desses ossos faz a proteção dos nossos órgãos vitais, esses órgãos que ficam aqui dentro. Então, numa pancada, primeiro bate no osso, para depois atingir o órgão, né? E em alguns casos, infelizmente, pode acontecer de uma das costelas perfurar, ela quebrar e perfurar um dos órgãos vitais. Isso pode ser muito perigoso, né? Mas, de uma maneira geral, se a batida não for tão intensa, né? Esses ossos, eles fazem uma maior proteção, tá? Então, sustentação, movimentação ou locomoção, proteção dos órgãos, movimento, produção de células, armazenamento de energia, e tem mais uma que é a regulação mineral. Aqui, ó. Regulação de 2 minérios. São eles cálcio
e fósforo. O cálcio e o fósforo, eles são sais minerais, tá? Vocês já viram lá, quando a gente estudou os alimentos, que o cálcio e o fósforo, eles são responsáveis por diversas coisas dentro do nosso organismo, né? Formação de ossos, formação de dentes, nananã. Nossa, tem uma infinidade de coisas. Ajuda no sangue e tudo mais. O que acontece? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu tomo um copo de leite por dia. Se eu tomar 2 copos de leite por dia, a quantidade de cálcio e fósforo que tem dentro daquele leite é maior do que se eu tomar um copo, ok? Então, o que acontece? O leite vem, desce, vai acontecer a digestão. Aconteceu a digestão, essas vitaminas, sais minerais, as proteínas, as gorduras, tudo que tinha dentro do leite, vai cada um para um lugar, ok? O cálcio e o fósforo vão cair no sangue, como todos os alimentos. O cálcio e o fósforo utilizados pelo nosso corpo, né, vão para as nossas células e fazem a regulação do corpo. Perfeito? E o que sobrou? No caso do fósforo e do cálcio, o nosso corpo, ele armazena esses 2 sais. De que forma? Existe aqui, ó, vocês vão ver mais para frente, esse ano ainda, que aqui tem uma glândula chamada de tireoide. E em volta das tireoides tem 4 glandulinhas pequenininhas em volta dela, chamadas de paratireoides. Essa glândula, ela libera um hormônio, uma substância que cai no sangue. Quando o sangue manda a informação que tem mais cálcio e fósforo no sangue do que o nosso corpo precisa, o hormônio vai lá no sangue e esse hormônio faz com que essas substâncias vão para os nossos ossos, constituindo a parte de resistência do nosso órgão, que a gente chama de parte orgânica. Então, o que acontece? O osso começa a ganhar cálcio e fósforo. E aí ele fica melhor, ele fica mais resistente, ele fica um osso mais bonito. Se a gente cair, ele não quebra à toa. Por quê? Porque a quantidade de cálcio e fósforo que tem dentro do osso tá muito legal. E ele vai armazenando. Tudo que você come de cálcio e fósforo que vai sobrando, ele vai armazenando e o seu osso vai ficando cada vez com mais armazenamento. Vamos supor que tem um dia que você não come, não toma leite, não come derivado, não come nenhum alimento que tem cálcio nem fósforo. O que acontece? Essa glândula libera um hormônio que vai buscar no osso esses sais minerais para cair no sangue e do sangue nutrir as nossas células. Se a gente deixar de comer, de consumir cálcio e fósforo, sabe o que vai acontecer? O osso vai ficando enfraquecido. O corpo, essa glândula, vai tirando do nosso osso todo o cálcio e todo o fósforo. E aí o osso fica enfraquecido. E aí qualquer caidinha quebra o osso. Pode dar problema. Então, o osso, ele regula a quantidade de cálcio e fósforo que tem no nosso sangue. O sangue não pode ficar sem. O osso ele faz um sacrifício para ficar sem esses 2 sais, mas o sangue não pode ficar sem, porque as células precisam. E aí o osso fica enfraquecido. No momento em que isso está sobrando, ele consegue armazenar, tá? E aí ele armazenando, o osso fica mais forte. Por isso que a gente tem que consumir cálcio todos os dias, ok? Então, essa absorção de cálcio é importante. Lembrando que não adianta nada a gente consumir cálcio e não ficar no sol, porque o sol absorve a vitamina D,
que está presente no cálcio, tá? Pessoas que têm alergias, ela não tem alergia do cálcio, ela tem alergia da proteína do leite, que é um outro componente que tem dentro do leite. Então, uma pessoa que não pode tomar leite de vaca, ela pode tomar qualquer outro leite que não tenha essa proteína, que ela não pode, né? Que geralmente é a lactose, porque existe gente que tem intolerância à lactose, que é um açúcar presente no leite, e tem gente que tem alergia à própria proteína do leite, que aí é mais grave ainda. Aí, nesse caso, a pessoa não pode ingerir essa proteína nem esse açúcar. Mas o cálcio ela pode. Onde está presente o cálcio? Em outros alimentos ou até mesmo em outros tipos de leite. Leite de soja, leite de cabra sem lactose. Então, existem outras opções, tá? Por isso que quem tem alergia ou quem tem intolerância precisa mudar a alimentação. Precisa procurar um nutricionista para ele indicar, ou o próprio médico que descobre também, ele indica o que pode ser substituído na sua alimentação para não ter interferência no teu corpo, tá? Então, hoje tem muitas coisas que a gente pode substituir, tá? Então, a pessoa, ela tem alergia à proteína ou açúcar do leite, não ao cálcio. E hoje no mercado tem para vender. Zero lactose, não sei o que ser proteína. E aí você tem que procurar um leite mais específico, você tem que procurar manteiga específica, você tem que procurar um queijo específico, um queijo, um leite, uma manteiga que você pode consumir e que não tem proteína, mas tem cálcio. Tem as outras substâncias que você precisa, certo? Então, eu tenho uma prima que ela tem intolerância à lactose e não pode proteína. Então, ela compra leite, creme de leite, ela tem a manteiga dela, ela tem os queijos dela, ela come. Só que tudo diferente. Tudo sem a proteína e sem o açúcar do leite para não fazer mal, tá? Mas sem o cálcio a gente não pode ficar. Fechou? Certo? Então, essas são as características, né? As funções do osso, ok? Os tecidos que o compõem. E agora nós vamos abrir a apostila. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês o esqueleto humano, né? Então, vamos lá. Aqui, nós temos dois esqueletos. Vocês percebem que esses esqueletos, eles estão pintados em locais diferentes, tá? Esse do lado direito aqui, ó, compreende todos os ossos do crânio, da face, as costelas, essa é a costela, ó. Aqui, ó, desde a cabeça lá atrás até a sacral, nós temos aqui a coluna vertebral, né, as vértebras. Esse osso aqui do meio, ó, tá vendo? Que ele parece uma enxada do homem das cavernas. Esse osso aqui é chamado de externo, é um osso muito importante. Aqui no pescoço nós temos um osso também diferente, que muita gente não conhece, ele chama ioide. Ele tem o formato de um U, não dá para ver ele aqui, ele é bem pequenininho. E ele tem função na fala, na deglutição, na mastigação, respiração, é um osso bem pequenininho. Então, esses daqui formam o que a gente chama de esqueleto axial, tá? E esse outro aqui, que é formado pela bacia, os membros inferiores, os membros superiores, a escápula e a clavícula, nós temos aqui o esqueleto que nós chamamos de apendicular, tá? Se nós estivéssemos na escola, provavelmente ia ter na prova uma questão sobre o esqueleto, desta aqui. Ou para vocês pintarem qual era o axial e o apendicular, ou para vocês colocarem os nomes em alguns ossos. Sempre cobra sobre isso. Então, é importante que vocês saibam
que o esqueleto humano, né, é dividido em dois. Um esqueleto de um adulto é composto de 206 ossos, de tamanhos, formas e funções diversas, ok? Uma criança, pessoal, ela tem uma quantidade de osso maior do que um adulto. Então, a criança ela vai ter mais ossos. Por quê? Porque como ela está em fase de crescimento, ok? Quem cresce é o osso. E conforme o osso vai crescendo, a criança vai se desenvolvendo. E a hora vai chegar um momento que alguns desses ossos vão se unir, formando um osso só. A hora que esse osso une ao outro, a criança para de crescer. Alguém aqui já fez aquele exame de raio-x para saber se vai crescer ainda? Põe a mão, né? Faz o exame de raio-x. Alguém já fez aí? Já? Não? É um exame, é um raio-x. Geralmente, o médico faz quando a menina cresce muito, e aí o médico faz para ver como está o crescimento dela. Ou meninos é muito encanado com a altura, né? Os meninos querem crescer, não querem ficar pequenininhos, e aí as meninas passam os meninos numa época aí do ano, geralmente nessa fase com que vocês estão, 7º ano, 8º ano, né? É uma fase onde os garotos estão muitos não se desenvolveram ainda. Muito normal, muito natural, tá? Alguns de vocês já se desenvolveram. Então, assim, você olha o Alan, que é grandão, o Giovanni. Então, nós temos, assim, alguns alunos. O Alan colocou que fez o exame quando tinha uns 11 anos. Estava crescendo muito, né, Alan? Tava, Alan? Peraí. Pode sim, Carol. Depois eu deixo você tirar um print, tá? Vou sair da frente. Deixa o Alan responder aqui. Então, o que acontece? É muito comum os meninos crescerem depois do 9º ano, tá? Começa a crescer lá no 9º ano, aí no 1º ano do ensino médio, você olha para eles, estão umas tripas. Às vezes, continua no 2º, então depende muito, né? Olha lá, o Alan tinha já 1,69 m com 11 anos. Então, ele cresceu muito. Então, quando a criança, né, dá um estirão muito cedo, ou ele demora demais, né? E a mãe fica preocupada, porque o correto, pessoal, assim que a gente nasce, até a fase de crescimento, o ideal é que nós não, né, vocês, que os pais levam vocês para os pediatras pelo menos uma vez no ano, tá? Então, precisa ir para controlar o crescimento, ver se está crescendo direitinho, como é que tá, se cresceu, se não cresceu, blá, blá, blá. Então, o médico vai acompanhando uma vez por ano, você mede sua altura, aí o médico vai falar, olha, tá tudo certo, tá crescendo ideal, não tá, olha, ele deveria ter crescido 10 centímetros, cresceu 8, vamos ficar de olho, quero ver ele daqui 2 meses, faz uns exames de sangue todo ano, bonitinho, né? É muito comum os pais começarem a levar as crianças no médico quando é bebê. Começou a crescer, pegou uns 10, 11 anos, para de levar, não pode. O ideal é levar até a fase de crescimento. Até quando, por isso que chama pediatra. É por isso que o pediatra, ele atende até 17 anos. Porque ele está em cima do quê? Da fase de crescimento da criança. Depois que ele virar um adulto, aí ele pode trocar de médico, ok? Que aí com 18 anos já é considerado adulto, né? Então, o que acontece? O médico, quando ele faz esse exame, ele tira um raio-x da mão. Por que da mão? Porque a mão tem um monte de osso. Um monte. E aí o médico vai ver se o osso aqui já grudou aqui, se o osso aqui já grudou, se está muito longe, se está muito perto. E aí, se estiver muito longe um osso do outro, isso significa que você vai continuar crescendo. Se o osso estiver pertinho, significa que você não vai crescer muito mais. E se os ossos já estiverem grudados uns nos outros, significa que você não vai mais crescer.
Então, o médico fazendo esse exame, ele consegue diagnosticar como é que está teu crescimento, ok? Então, às vezes os meninos ficam um pouco mais preocupados que não cresce, nananana, e aí o médico fala, não, mas é normal, mas se você quer tirar a dúvida, então vamos fazer uns exames. Aí ele faz uns exames, vê o hormônio do crescimento, faz o raio-x da mão, e aí ele tem um panorama melhor da situação, né? Então, tudo que é muito exagerado ou que não acontece, o médico sempre vai fazer esse tipo de tratamento, tá? Então, é normal as crianças terem mais ossos do que os adultos. Não porque elas vão ter mais ossos, não, mas é porque os ossos ainda não se ligaram, tá? Esses ossos ainda estão em formação. Então, no adulto, a gente vai observar um número menor desses ossos, pois quando, à medida que ocorre o desenvolvimento, né, da pessoa, da criança, muitos dos nossos ossos acabam se unindo, ok? Então, é muito comum essa formação, né? Tudo bem? Ok? Então, vamos continuar. Tá caindo a internet aí, meninos? Deixa eu ver o que mais. Acho que aqui eu já falei tudo, não precisa ler. Eu já falei. Ó, vértebras, nós temos 33 vértebras. Bastante, né? Ela começa aqui, bem aqui em cima no pescoço, e vai até iniciar o sacral, né? Que é o cóccix, que tem muita gente que cai e quebra, e dói, hein? Então, o osso também, ele tem duas partes, a orgânica e a inorgânica. A parte orgânica é composta pelo colágeno. Opa! É composta pelo colágeno, que é uma proteína que dá elasticidade, flexibilidade, resistência. Sabe quando a gente pula? Se a gente não tivesse colágeno, a hora que a gente pulasse, ia quebrar tudo o osso da nossa perna. Então, o colágeno, ele dá elasticidade, resistência, flexibilidade, tá? E a parte inorgânica são sais minerais, olha lá, ó, o cálcio, o fósforo, que eu já falei, que dá dureza e rigidez aos ossos. A proporção é de 1:2. Então, nós temos muito mais cálcio e fósforo no osso do que colágeno, tá? Digamos, se a gente fosse separar, ia ter que ter 2 porções de cálcio e fósforo para 1 porção de colágeno, tá? E depois, pessoal, tem uns desenhos. Vocês vão usar esses desenhos para fazer atividade, tá? No Moodle. Ele vai falar de alguns ossos. Peraí. Ele vai falar de alguns ossos e vocês vão ter que olhar aqui no esqueleto. Professora, precisa guardar tudo o nome desse osso. Não, não precisa, tá? O importante é você saber que esse aqui é a escápula, esse grandão. Esse daqui que dá a saboneteira, né, nos magrelinhos aí, ó. Que morram de inveja dos magrinhos, né? Da saboneteira aqui, ó. É a escápula e a clavícula forma, né? Aqui é a clavícula, ele liga na escápula. Saber que o osso da cabeça, o maior é o crânio, é importante. As costelas, né? O rádio, a ulna, são ossos do braço. Fêmur, patela, tíbia, fíbula, são ossos da perna. Então, ter uma noção de quais ossos são da perna ou do braço são importantes. Mas o externo que eu falei para vocês, esse maior, ó. Então, aqui tá os principais, tá vendo? Esses principais, eles são importantes, tá? Vocês vão usar para fazer os exercícios. Essa parte de baixo que ela não é tão importante, tá? Aqui ele coloca vários ossos, né? Olha a quantidade de osso que a gente tem no pé, pessoal. Cada negocinho desse é um ossinho, ó. Por isso que é fácil quebrar. Olha a mão também. Olha quanto ossinho tem na mão pequenininho. Lembrando que nós temos 3 ossinhos dentro da orelha média também.
São os menores ossos do nosso corpo, tá? E depois tem atividades para fazer. Façam as atividades da página 15. Tarefa 19 é uma pesquisa, vocês podem fazer também. E aí, na próxima aula, semana que vem, a gente conversa sobre isso e fala sobre os músculos, tá? Então, dá uma lida aqui, ó, legal. Olha as vértebras, ó. São 33. Conforme ela vai descendo, elas vão aumentando. Depois nós vamos ver direitinho. Olha aqui as articulações, ó, envolvidas nas extremidades, as cartilagens. Olha na mão aqui, ó, esse amarelinho é cartilagem. Ó, cartilagem. Tá vendo? Olha quanta cartilagem a gente tem, né? Então, ele mostra, né, bastante coisa aí pra gente. Fechou? Esse laboratório, depois a gente conversa sobre ele, que é um laboratório de vocês, quem tiver a oportunidade, dá para fazer, o 14. Vocês têm que pegar um osso de galinha, por exemplo, pede para a mãe fazer frango assado, coxinha de frango, qualquer coisa, asinha. Aí você pega o osso da coxinha, depois que você comeu, assou, comeu, você vai mergulhar no vinagre e vai deixar ali por, eu acho que alguns dias. Ele pede, tem que ler o laboratório lá. E aí depois você consegue ver o que vai acontecer com esse osso, né? Como que ele fica flexível. E aí você consegue ver a elasticidade do osso da galinha. Embora é da galinha, mas ele tem muitas propriedades iguais à nossa, tá? A diferença é que o osso da galinha, ele é mais oco por dentro, tá? Mas a resistência, a elasticidade é muito parecida. Tudo bem? Tira o print aí, ó, quem pediu. Tem uma... Então é isso. Agora vocês podem fazer as atividades do Moodle, ou vocês já conseguem fazer, tá bem tranquilinha. Cuidado com as palavras que estão lá, para vocês não confundir, tá? Usem o esqueleto da apostila para fazer algumas atividades. Ele vai perguntar sobre alguns ossos, se fica no braço, se fica na perna. É só olhar no esqueleto lá, que são os mais importantes, certo? Tudo bem? Deu para tirar, Carol? Então é isso. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Mainara chegou? Não. Estamos no mesmo número de pessoas. Deixa eu ver se alguém chegou depois que iniciamos. Mainara não. Então, a Mainara faltou mesmo. E a Manu também não entrou. Então, tá certo. João Vitor não. Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês. Façam já as atividades do Moodle. Tem tarefa para fazer que é uma pesquisinha, tá? É sobre ler, vocês já devem ter ouvido falar. É muito comum na população ter esse tipo de lesão, tá? E terça-feira a gente conversa, ok? Fiquem com Deus. Oi. Pode já fazer aquele experimento que você disse? Pode fazer, o laboratório 14, né? É. Pode fazer. Quem quiser fazer, pode fazer. Esse daí é mais para observação mesmo, e aí ele vai fazer algumas perguntas. Tem uma parte que ele pede para colocar no fogo, mas não põe não. Só faz a maleabilidade dele mesmo, faz a parte do laboratório que dá para fazer. Não vai mexer com fogo, hein? Tá bom? Vai que acontece alguma coisa. Tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para vocês, fim de semana, e até terça-feira, se Deus quiser. Beijo. Beijo, tchau, Pro, até. Tchau. Tchau, Sora. Tchauzinho.